E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Arce. Finalmente chegou, né, a segunda rodada do Brasileirão, que promete, hein? Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, já deixa o like, se não for inscrito, se inscreve no canal, segue no Insta e, claro, deixa os palpites aí. Editor, solta a vinheta. Pessoal, aquele recado tradicional de todas as rodadas, de todos os palpites, não estamos aqui para dar dicas de apostas. A gente faz essa resenha, tenta acertar daqui com as nossas análises e vocês também aí nos comentários. É isso aí, falando nisso, vamos ver como é que foi a primeira rodada, né, Felipe? Palmeiras 2x1 no Cuiabá, nós dois acertamos que o Palmeiras ia vencer, menos mal. América Mineiro, né, tomou uma goleada de 3x0 do Fluminense. Eu acertei, né, confio na vitória do Fluminense. Atlético Paranaense 2x0 no Goiás. Felipe acertou e eu consegui cravar o placar. Muito bom. Menos uma, né? Flamengo 3x0 no Curitiba, nós dois acertamos a vitória do Flamengo. Corinthians 2x1 no Cruzeiro, nós dois acertamos a vitória do Corinthians. E Grêmio 1x0 no Santos, nós dois acertamos a vitória do Grêmio. Cravada foi só... uma cravada, mas uma rodada boa de acertos. Mais ou menos. Tá bom. 6 acertos aí no total. Mas por falar em cravada, Ares, quem mandou bem e lembrou, né, de comentar aí para poder a gente ver as cravadas, foi o Cleiton Lima e o Emanuel, que cravaram 3 cada um, os mitos aí Primeira rodada. da rodada 1. Primeira rodada são mais, na minha opinião, é mais difícil. Mas Difícil, mandaram bem. tiraram um ano. Vamos repetir agora então, né? Já que eles acertaram, os outros também vão acertar, Felipe. Posso perguntar? Não. Pode. Então vamos lá. Fluminense e Atlético, Felipe. Jogão, hein? Jogão, vou de Flu 2x1 nesse jogo. Flu vem aí embalado, 5 vitórias seguidas, 3 delas sem sofrer gols e 4 delas marcando pelo menos 3 gols em cada partida. Nos seus 10 jogos em casa de 2023 só perdeu 1. Furacão vem bem também, né? Uma temporada boa, 2 vitórias seguidas, a boa parte de 2023 invicto, só uma derrota na temporada que foi justamente fora de casa. Então tem um bom equilíbrio, mas acho que o fator casa vai pesar, né? O Furacão joga muito melhor em casa. Flu 2x1. Vou também de 2x1, Felipe. Você falou tudo. O fator fora de casa pro Atlético, o fator casa pro Fluminense é o que me fez dar vitória pro Fluminense. Mas fiquei com muita vontade de colocar empate, porque a fase do Atlético é muito boa, a temporada é muito boa. E a do Fluminense, né? Não adianta falar. Então, por isso, pelo fator ser no Maracanã, eu, na casa do Fluminense, vou acreditar na vitória do Fluminense 2x1, mas muita vontade de colocar empate. São Paulo e América Mineiro, Felipe. Esse eu já vou de empate, eu vou de 1x1. São Paulo viveu uma temporada bem regular, né? Agora vai ter saída aí do Rogério, ou melhor, já teve a saída, né? Dorival chegou. Dorival já chegou? É. Então Dorival vai arrebentar lá. Sem sequência de vitórias, né? Quando ganha um joguinho parece que vai melhorar, vai lá, empata, perde, enfim. Nos últimos 5 jogos, só um jogo com gols para os dois lados, maioria ou só sofreu ou só marcou. E até como mandante só tem uma vitória aí nos seus últimos 4 jogos. E 3 desses 4 jogos dentro de casa sem marcar gols. Então o momento realmente não é bom do São Paulo, mas deve melhorar. Sim. O América Mineiro começou muito bem a temporada, arrebentando, mas agora, seus últimos 5 jogos já foram 3 derrotas e essas 3 sofrendo 2 gols por partida. Então a fase dos dois não é bom, o momento não é bom, vou de 1x1. Show, mano. Vou de 1x1 também. Começa os placares iguais, né? Isso é um bom sinal. Só que não. Ou não, né? Vamos ver. 1x1 nesse jogo. São Paulo aí tem aquela questão do técnico sair, os jogadores, sei lá. Eu sempre imagino como o técnico sai, os jogadores querem jogar, querem mostrar trabalho pro novo treinador. E tem o lance do América Mineiro, que veio uma temporada muito boa, porém, né, deu uma caída, deu uma segurada e o jogo é na casa do São Paulo, né? Pensei em botar 1x0 pro São Paulo ali a vitória, mas vou de empate porque ainda não confio ainda, não tô vendo qual São Paulo que vai ser com o Dorival, agora que tá chegando, não deu tempo de mostrar trabalho, então por isso, 1x1. Agora jogão, Felipe, na minha opinião. Cuiabá e Bragantino, tô curioso nesse confronto. Jogão, eu vou de 1x1 também. Eu vou aí, lembro, né, que o Cuiabá foi campeão invicto lá do estadual, começou o ano bem demais, estreou no Brasileirão com derrota, mas jogando fora de casa. Em casa, nos seus últimos, ou melhor, em casa, sua última derrota foi ano passado, né? Bragantino, depois de 3 derrotas seguidas, parecia que tudo ia desandar, agora já são 3 seguidas, 3 vitórias seguidas, né? O futebol muda aí de uma hora para outra. Nesses últimos 3 jogos aí que só ganhou, marcou 11 gols e só sofreu 2, parece até o City, né, do Brasil. Sim, bravo. Das suas 7 derrotas na temporada, 5 foram fora de casa. Então isso pesou bastante, mas ainda vou no equilíbrio ali, vou de 1x1. Show, mano. Vou confiar em tudo que você falou. Vou de 1x0 Cuiabá. Confiando na temporada do Cuiabá. E pelo fator casa, como você falou aí, quando eu vi esse fator casa aí,
Falei, cara, vou confiar no Cuiabá. E o Bragantino ainda não me convenceu, ganhou do Bahia lá, aquele jogo em casa, mas sofreu um pouco. Então vou confiar demais no Cuiabá, mas é aquele jogo bem difícil, com poucos gols, na minha opinião. Então, Cuiabá, 1-0 em casa. Cruzeiro e Grêmio, Felipe, o que vai sair desse confronto aí? Cara, esse eu vou de fora, eu vou de Grêmio 1-0. Cruzeiro aí vive um momento muito pressionado. 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Em 4 desses últimos 5 jogos, sofrendo 2 gols por partida, a defesa está muito embaixo. E ainda no estadual, mesmo o mandante já estava mal, né? Que não venceu seus últimos 5 jogos em casa. Já o Grêmio, outra vibe, só uma derrota aí no ano. Últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. E nos últimos 3 jogos, nem gols sofreu. Vem bem demais, eu acho que os momentos são bem distantes aí, Grêmio 1-0. Cara, esse jogo aqui eu vou de 2-2, confesso que eu coloquei 1-0 Grêmio, coloquei 1-1, depois coloquei 2-1 Grêmio, eu falei, vou botar 2-2? Tem que decidir. Tem que decidir, talvez não decidir já é uma decisão, acho que é isso, né? O ditado aí. Enfim, 2-2 na minha opinião, acho que é um jogo muito difícil, pode acontecer de tudo, porque o Brasileirão a gente sabe, né? O Cruzeiro em casa vai querer sobressair, vai querer mostrar futebol, e o Grêmio fora de casa, eu não sei como vai ser o Grêmio fora de casa, a gente viu o Grêmio jogando aí o Gauchão e o Grêmio estreou em casa contra o Santos. Então não sei como vai ser esse Grêmio fora de casa. Por isso, vou de empate, até coloquei 2-2, mas é um jogo aí que eu tô meio... Internacional e Flamengo, Felipe. Cara, jogo difícil também. Eu vou de Flamengo 2-1. Né, o Internacional aí vive um momento razoável, porque tá 7 jogos sem perder, mas desses 7 jogos, 4 foram empates. Então é um time que gosta muito de empatar. Né? Em 5 dos últimos 6 jogos só fez 1 gol por partida, o ataque não vem sendo muito bem. E o Flamengo, que vivia um momento bem conturbado, né? Saiu de 3 derrotas seguidas para times que não era esperado, para agora 2 vitórias seguidas, 2 vitórias boas. Né? Essas 2 vitórias aí marcando 5 gols e não sofrendo gols. Então, voltando a se recuperar já com um treinador novo. Sim. E é bom lembrar que as 3 derrotas seguidas aí que o Flamengo teve foram como visitante, né? Só não vou dizer que foram as 3 como visitante, porque teve o Fluminense e aí é Maracanã e tal. Mas mostrando que dentro de casa joga melhor do que fora. Fator positivo pro Inter, mas vou confiar nessa melhora do Flamengo, 2-1. Mano, eu vou com você no mesmo placar também, 2-1 Flamengo. Esse também pensei em colocar empate, que o Inter é o rei do empate no ano aí. Mas a fase do Flamengo é muito boa e a do Inter não é muito confiável, né? Tem o fator casa, mas o Flamengo, eu tô mais confiando no Flamengo do que confiando no Inter. Então por isso, mesmo pensamento que você, 2-1 Flamengo. Agora o jogo vai dar rodada também, Felipe. Vasco e Palmeiras, que vai ser desse confronto, hein? Vamos lá, eu vou de 2-2, cara. Tô apostando num jogão aí, Vasco e Palmeiras. Vasco estreou bem demais, né, no Brasileirão, bom lembrar. Grande vitória aí sobre o Galo como visitante, né? E tem aí um ponto bem positivo de só disputar. É positivo, depende do ponto de vista, né? Mas, assim, o foco tá total no Brasileirão, já que não disputa aí as outras competições, que acaba tirando os times um pouco do foco, né? E é sempre muito forte como mandante o Vasco. O Palmeiras vem aí de 4 vitórias seguidas, porém seus últimos 4 jogos como visitante foram 2 derrotas e 2 empates. 3 desses últimos 4 fora, gols para os 2 lados. Então vou tentar seguir a estatística aí 2-2. Show, lembrando que o Palmeiras venceu de virada ontem no jogo, né, em casa. Vamos lá, eu vou de 1-1 nesse jogo. Acredito que vai ser um jogo bem difícil. Não acredito que vai ser tantos gols assim. Mas acredito que vai ser um jogo bem difícil. O Vasco em casa, né? Eu acho que o Maraca vai lotar aí, enfim. É que eu sou vascaíno, não posso falar, né? O Maraca vai lotar, acho não, o Maraca vai lotar. Tava com saudade, né, de falar do Vasco, pode aproveitar. Aí foi 2 anos, pô, de Série B, no momento. Porque o Vasco é muito campeão do mundo. Enfim, o Vasco em casa vai querer sobressair, mas o Palmeiras não é uma equipe boba. Tem esse lance que você falou do Palmeiras fora de casa, não tem um retrospecto muito bom. E o Vasco tá embalado aí, de repente eu não sei se o Vasco vai vir para atacar, vai vir para se defender. Mas acho que vai ser um jogo difícil, mas 1-1. Eu acho que é um bom placar para esse jogo. Coritiba e Fortaleza. Fortaleza 2-0, mano, mesmo fora de casa. Coritiba aí são 6 jogos já sem vencer, né? Já também com troca de técnico. Desses 6 jogos aí, 3 derrotas, sofrendo 3 gols por partida. Todos os piores resultados da temporada foram fora de casa. Mas em casa, né? Bom lembrar, assim como foi em 2022, bem demais, segue invicto. Fator positivo aí pro Coritiba. Mas por outro lado, pega um Fortaleza que vem de 6 jogos sem perder, 100% na Sul-Americana, aplicando goleadas. Estreou com um empate, né? Contra o Inter. Sim. Fora de casa não é tão forte como o mandante, mas vendo um embalo legal, não sabe o que é perder, eu vou aí pelo momento, vou de Fortaleza 2-0. Show de bola, mano. Eu vou de Fortaleza 2-1 por tudo que você falou. O Curitiba, né, tem um fator casa, sempre foi muito forte, mas não vive um bom momento. E o Fortaleza, né, independente do fator casa, fator fora, é uma equipe que sempre pode confiar,
está fazendo um belo campeonato. Então por isso 2-1, mesmo sendo fora de casa. Mas quase botei empate também. Goiás e Corinthians, Felipe. Vou de Goiás 1-0, cara. O Goiás também, né, assim como outros times aqui que a gente comentou, não vive uma temporada muito regular, não consegue sequência de vitória. Quando ganha um joguinho, vai lá, empata, perde. Nos últimos 12 jogos, só um jogo saiu gols para os dois lados. A maioria dos jogos também, só um time marca. Segue invicto dentro de casa em 2023 e nos seus 13 jogos aí que jogou como mandante em 2023 só sofreu 2 gols. Mas a maior parte também vem lá do estadual, né? Sim. Corinthians vive uma temporada irregular. Nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias e 3 derrotas. Fica nessa, né? Nesses altos e baixos. E só venceu 2 dos seus últimos 9 jogos visitantes. Muito mais forte dentro de casa. Vou aí de fator casa pro Goiás 1-0. Show, mano. Tudo você falou aí, mas ao contrário, né? Vou de 1-0 Corinthians, mas o fator, você falou, casa do Goiás é muito bom. Porém, eu acredito que a equipe ainda está um pouco sem força, a equipe ainda não tem time para bater de frente com o Corinthians. Porém, tem que ver que Corinthians é esse que vai vir, né? Se é o Corinthians irregular, se é o Corinthians que mudou agora a mentalidade. Então eu acredito que o Corinthians, mesmo sendo fora de casa, vai vencer. Mas é aquilo, mano. Botei 1-0 porque acho que é um jogo difícil. De repente, 0-0, 1-0 pro Goiás, tudo pode acontecer realmente. Bahia e Botafogo, Felipe. Vamos lá, vou de 1-1 nesse jogo. Bahia faz uma temporada ok, né? Dá para melhorar, okay. Claro. Estreou aí com derrota, né? Mas foi fora de casa. Só perdeu um jogo em casa em 2023, que foi contra o Fortaleza lá, pela Copa Nordeste e tal. Dentro de casa vem ali mantendo uma média legal. Já o Botafogo, né? Embaladíssimo. 9 jogos aí sem perder. Desses 9, em 8 jogos, marcou aí pelo menos 2 gols. Então, ataque funcionando bem. Coisa que ano passado, né, não funcionava tão bem assim. Sim. Em 5 desses 9 jogos aí, gols para os dois lados. Então, são partidas boas de assistir, sempre com bastante gols. E nos seus últimos 6 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 3. Então, vem tudo dando certo pro Botafogo. Mas vou de equilíbrio aí, 1-1. Show, mano. Esse jogo vou de 1-0 Bahia, né? A fase do Botafogo é boa, é excelente, mas eu vou confiar. Pelo que o Bahia mostrou no primeiro jogo, né? Acho que estava vencendo, tomou a virada do Bragantino e o Bahia vai jogar em casa. Então, pelo fator casa do Bahia, eu vou confiar no Bahia 1-0. Botafoguense, não fique bravo comigo, mas vou confiar no Bahia nessa rodada, mas o Botafogo tá muito bem. E para fechar aí, Santos e Galo. O que você acha desse confronto aí? Confronto difícil também, cara. Eu vou aí num placar diferente, acredito eu, do que a maioria. Eu vou de Santos 1-0. Santos começou mal a temporada, né? Mas nos últimos 5 jogos aí já deu uma boa recuperada, já são 3 vitórias. Nesses últimos 4 jogos aí, ou melhor, desses últimos 5 jogos, né? Só sofreu 1 gol. Estreou com derrota no Brasileirão, né? Bom lembrar, mas foi como visitante. Como mandante, segue invicto aí na temporada. E sempre foi muito forte dentro de casa. Galo, nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas. Apesar de jogar bem, né? A gente acompanha os jogos do Galo. Joga bem, mas não consegue os resultados. Sim. Perdeu os 2 primeiros jogos da Libertadores. Perdeu a estreia do Brasileirão. E como visitante, só tem uma vitória nos últimos 4 jogos. Então eu vou mais pensando no momento ruim do Galo do que na fase boa do Santos, que não é o caso. Então, Santos 1-0. Show, mano. Esse jogo aí, então, eu vou de empate, mano. Eu vou de 1-1, né? Tem o fator Santos casa que pesa muito pro confronto. E tem o fator que o Atlético Mineiro tem um time bom, às vezes ataca muito, mas não vence, né? Não dá certo, não dá liga ali. Então o jogo acho que... raça negra, animado. Dessa hora já sofrendo. Enfim, tem o fator aí casa pro Santos, como eu falei, e tem o fator do Atlético Mineiro ter um time bom. Então acho que se der liga ali pode conseguir até uma vitória fora de casa, mas vou confiar no empate, achando o equilíbrio do fator casa do Santos e o fator que o Atlético Mineiro não vive um bom momento. Então é isso. É isso, então, a galera já sabe, né? Deixa os palpites aí. Se cravar 3, faça como os mitos aí da rodada passada. Comenta aí pra poder a gente lembrar e falar sobre o nome de vocês. O que mais, Alisson? É isso aí, rodada bem difícil, galera, mas eu confio em vocês, confio na gente. Mas eu achei a rodada bem difícil, porque a gente acha que os times estão muito bem, enfim, mas venceu a primeira, mas não vai vencer as outras, enfim. Quero ver vocês aí, hein? A gente gosta quando vocês deixam o palpite de vocês. Valeu, galera. Valeu.